Pessoal, eu fiz umas postagens para vocês sobre literatura. São várias páginas, são umas 4 a 6 páginas por aí assim, e elas apresentam, né, os assuntos sobre literatura que nós veríamos em sala de aula, né? Mas, no caso, esse vídeo aqui, ele objetiva para vocês uma explicação a respeito disso aí, desse assunto que foi colocado, né? A literatura portuguesa, ela só vai se originar a partir do ano de 1189 ou 1198. Né? Por que é dito isso aí para vocês? Porque você só pode dizer que uma coisa existe a partir do momento que você pode comprovar. Né? No caso da literatura portuguesa, a comprovação de que começaram a escrever textos poéticos a partir dessa época tem como ser feita, porque aí existe a Canção da Ribeirinha que foi encontrada nesse período aí. Né? Então, quer dizer, para você ter um texto literário, né, você tem que ter como provar que ele existiu, para poder dizer a partir do momento que aquilo começou a ser feito. É o caso, né? Não quer dizer que não fossem feitos trabalhos assim antes. Tá? O que quer dizer é que eram feitos de maneira oral. Né? Ou seja, as pessoas cantavam, passavam adiante a informação e pronto, quando acabava a apresentação, quando aquilo parava de ser cantado, também acabava. Né? A Canção da Ribeirinha, por outro lado, ela é uma cantiga que até hoje, se você quiser dar uma tocadazinha nela, tentar colocar uma música, né? Você tem como fazer, porque você tem a letra que aparece aí no material que foi mandado para vocês. Então, não dá para dizer que talvez ela tenha existido, porque na verdade ela existiu mesmo, né? Já que a gente está falando de literatura, é bom que você veja uma outra coisa, né? Tem os textos literários, como esse, e como outros tantos que vocês conhecem, né? Que eles às vezes expressam uma opinião, como no caso da Canção da Ribeirinha, expressam um sentimento, né? Às vezes eles contam uma história, como no caso da Branca de Neve e Sete Anões, né? Cinderela. E tem também, isso daí a gente costuma chamar de literatura, né? Tem também as literaturas técnicas, né? As literaturas técnicas, elas são, por exemplo, quando você pega um assunto de matemática, de química, de física, né? Aí tu tem a literatura da matemática, da química, da física, né? Da língua portuguesa, que é a gramática, por exemplo, né? Então, nesse caso aí, são estudos específicos. Essa que a gente está falando para vocês, a literatura normal, assim como a gente conhece, né? Ela tem uma outra finalidade. A outra finalidade da literatura, ela é te levar a um mundo de sensações, de imagens, de imaginações, né? Que te transporta para vários lugares. Quem de vocês aí gosta de ler um pouco, ou quem de vocês lê mesmo assim, não que goste um pouco, mas que goste muito, você vê que você pega determinados textos e você vai lendo e você vai formando cenários que muitas vezes, se você lê um texto, como por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, né? Ou ainda, se você pega o texto do Alto da Compadecida, o texto, né, e dá uma lida, quando você termina de ler aquilo lá, que você vai ver o filme, muitas vezes as coisas não batem muito, né? Porque você vai lendo, vai imaginando de um jeito, vai formando um cenário todo, né? E quando você vê um filme, por exemplo, como esse Dona Flor e seus dois maridos, e lê o livro, há uma diferença muito grande, uma coisa não bate muito com a outra, né? Então tem essas questões aí. Então tem dois tipos de literatura. É bom que vocês saibam disso, né? Tem a literatura técnica, que são essas que trazem os assuntos que você pode comprovar como existindo de verdade, e tem a outra literatura, né? Que é essa que a gente está tratando com vocês agora, né? Mas aí, o interessante em relação a isso também tem a ver com a questão das cantigas, né? Porque essa cantiga aí, ela é de 1189 e 1198, a Cantiga da Ribeirinha, né? E a partir daí é que eles começam a levantar quantos outros textos
poderiam ser juntados a esse aí como cantigas também. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar os cancioneiros, né? E o que eram os cancioneiros? Vai ser uma coleção que vão ser feitas por várias pessoas, né? Os cancioneiros no caso, né? E o que seriam isso daí? Seriam os textos escritos que eles conseguem juntar com o passar do tempo, né? E aí eles vão formando um compêndio de textos literários, que não eram textos voltados para informações do reino português, eram textos que as pessoas usavam para se distrair, né? Para se divertir, né? Porque tem esse detalhe, né? Já havia escrita em Portugal? Havia, mas a escrita se ocupava de fatos mais interessantes. Geralmente era usada em relação a ordens do rei, normas estabelecidas pela corte portuguesa, né? Era usada em documentos oficiais. E no caso da canção da Ribeirinha, não. Ela era uma coisa que ela é feita para distrair o povo, né? Para distrair a nobreza, né? Aí só falando para vocês, né? Quando você vê aí as cantigas na apostila, você vai ver que elas são de amor e amigo, de escárnio e maldizer. As de amor e amigo são as cantigas líricas, né? A de escárnio e maldizer são as cantigas satíricas, né? Então, por exemplo, a cantiga de amor, ela era feita sempre de um homem para uma mulher. E essa mulher, de preferência, ela tinha que ser casada, né? Porque a mulher casada, ela tinha posses e ela teria como manter aquela pessoa que fazia cantigas para ela, né? Já a mulher solteira, não tinha posses, não ia ter como manter uma pessoa fazendo cantigas para ela, né? E é aquela situação, né? Na cantiga de amor, por exemplo, você tem sempre um tratamento respeitoso. A mulher é chamada de senhor, minha senhor, porque nessa época aí a mulher ela não tinha uma autonomia assim de documento, de poder fazer as coisas, só em raras ocasiões, né? Então, quem na verdade fazia as coisas eram os homens. Então, quando ia tratar com uma mulher, ela ia ser chamada de senhor, por causa que ela dependia de um homem, né? Então, é uma das características. Quando você vê as letras de cantigas dessa época aí, é uma coisa que você tem que prestar atenção. Como é o tratamento que é dispensado à pessoa que está sendo cantada? Se é minha senhor, se é um tratamento respeitoso desse jeito, minha dama, tá? Por exemplo, né? Isso daí vai caracterizar uma cantiga de amor, né, que é o tratamento respeitoso, afinal de contas era para ser apresentado na corte, né? E aí, claro, né, você não pode tratar uma pessoa de importância com qualquer tipo de linguagem, tem que ser uma linguagem mais formal, né? Já a cantiga de amigo era uma cantiga que era feita para o povão de modo geral, né? E tinha muito a ver com a questão das guerras que acontecia na Península Ibérica, né? Nessa ocasião aí, era uma ocasião em que acontecia muitos conflitos, muitas batalhas, né? E quem era que ia participar resolver esses conflitos? O povo, né? Então, muitas vezes acontecia de uma dama portuguesa, né, se envolver com um determinado cidadão de destaque junto da corte, que isso daí era uma coisa que não era muito bem vista pela sociedade. Mas aí, vocês sabem como é que é, né? Se você gosta de uma pessoa, você começa a sentir saudade dela quando você se afasta, né? Então era o que acontecia. As cantigas de amigo, por exemplo, tinham a ver com um relacionamento que não podia acontecer assim de verdade, né? Eram duas pessoas que se gostavam ou que tinham algum tipo de proximidade, mas que não podiam conviver juntos por causa da questão social, né? Então era aquela coisa. As cantigas, elas ficavam falando da saudade que alguém sentia de um amor que estava distante. E aí vinha aquela preocupação. Será que a pessoa arranjou outro? Será que a pessoa esqueceu? Será que a pessoa vai voltar? Será que está pensando naquela outra pessoa? Né? Tinha todas essas dúvidas aí, né? Então é aquele, né? Já a cantiga de amigo, ela apresenta sempre a palavra amigo. Vistes o meu amigo?
né? É uma pergunta que a pessoa apaixonada sempre faz para outra que estaria, com quem ela estaria falando, né? Fulano, você viu meu amigo? Aí continua. Só que tinha uma musicazinha que acompanhava isso daí que era usada nas festas, né? Aí esse tipo de música, ela já era mais usada assim nas tavernas, né? Aquilo que seriam os bares da Idade Média em Portugal e em outros lugares lá da Europa, né? Aí esses dois tipos de texto, eles pertencem ao gênero lírico, né? Já ao gênero satírico, você tem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio é um texto que contava as coisas de forma indireta, né? Ou seja, elas contavam uma coisa, mas elas não mencionavam o nome da pessoa, né? E aí ficava uma situação assim. Quem sabia da história, quem tinha presenciado, sabia de quem estavam falando, né? Mas eram indiretas que eram contadas, cantadas, né? E as pessoas que sabiam da história ficavam sabendo quem era que estava sendo criticado ali, né? Já a cantiga de maldizer, não. A cantiga de maldizer, ela realmente era para ofender as pessoas, né? Era uma cantiga ofensiva e tinha por finalidade mostrar, às vezes de forma exagerada, certas atitudes dos nobres daquela ocasião. Aí também tinha isso, né? Às vezes não tinha também muita coisa para ser mostrado, mas era inventado histórias, porque era para falar mal, era para caluniar a pessoa, era para ofender, era para colocar palavrões também, xingamentos mesmo, né? Então, tanto que se você for fazer uma pesquisa a respeito, nos livros que tratam do assunto, você vai encontrar cantigas de amor, cantigas de amigo, né? Cantiga de escárnio, você encontra bastante também, mas cantiga de maldizer é meio difícil, porque são textos que se tornam assim, meio que difícil de você publicar, entendeu? Então tá acabando já o tempo aqui desse vídeo, eu ainda vou voltar com outro vídeo para falar mais coisas para vocês a respeito, tá? Então nesse meio tempo aí deu.